Olá a todos os ouvintes aqui da Fala For You. Eu sou o Loic Boyer. Eu sou Laís Madureira. Estamos aqui com a Lilian Crepaldi. A gente vai falar sobre um assunto um pouco mais polêmico, sobre a geração Z, né, que está levantando algumas questões sobre o mercado de trabalho, sobre relações interpessoais, e a gente vai ter um pouco esse papo com ela aqui agora. Lilian Crepaldi, você quer se apresentar um pouquinho? Olá a todos, eu sou a Lilian Crepaldi, sou professora e gestora do curso de jornalismo aqui da USCS, né? Tenho formação em jornalismo e em história, mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre relacionando essas duas áreas e convivo aí com esse conflito de gerações há algumas décadas já que eu estou em sala de aula. Perfeito. E como é que você vê assim, esse conflito de gerações aqui na sala de aula, como professora? Tá. Eu vou comentar um pouco minha postura como aluna e como eu vejo os alunos hoje, Certo. tá? Minha postura como aluna que não é nativa digital, né, que fez essa transição, era um pouco mais de aceitação de tudo, tá? O que não era uma coisa tão boa também. Então, às vezes, os professores eram extremamente duros e grosseiros com os alunos e a gente simplesmente aceitava, como se aquilo fosse a normalidade, né? Também embaixo do mercado de trabalho, muita coisa ruim a gente aceitou, inclusive de assédios morais, né? E que hoje eu vejo uma coisa muito positiva dessa geração, que ela não aceita, né? A maior parte das pessoas dessa geração vai lá e fala quando está insatisfeito, tá? Claro que também é uma geração que observa pouco resiliente, também não aceita críticas, né, então qualquer coisa que levanta um pouco mais a voz, fala um pouquinho diferente, já vê como crítica, já vê como algo pessoal e não como se estivesse trabalhando para o futuro, para a melhora daquele profissional. Certo, perfeito. Quando você está dentro da sala de aula, qual que é a maior qualidade que você vê assim na geração Z? É uma geração hoje muito mais preocupada com assuntos sociais, tá? Principalmente na nossa área aqui de humanas, voltada para jornalismo, certos temas que há 20 anos a gente nem falava em sala de aula. A palavra feminicídio, por exemplo, a gente não falava sobre violência contra a mulher, praticamente não abordava racismo, desigualdade social, e isso hoje é muito pautado em sala de aula, e as pessoas trazem vivências, né, e debatem de igual para igual. Isso é muito legal. Então eu vejo que teve uma melhora aí em relação aos temas, uma mudança também em relação a repertórios, né, então é uma geração que lê bastante, em relação à qualidade, talvez não seja lá de grande qualidade, mas é uma geração que está vindo com algumas leituras a mais do que a geração anterior. Exatamente. Esses dias eu tinha visto que estava tendo um outro fenômeno, que não é o burnout, na verdade é o contrário, é o bore-out. É, de Você ficar tinha muito visto isso? estressado, de não ter coisa para fazer ou ficar Exato. entediado facilmente com qualquer coisa, né. Então acho Sim. que ter muita informação também não é muito bom, né, porque dá a impressão daquele FOMO, né, Fear of Missing Out. Então esse FOMO faz com que a pessoa esteja sempre muito ansiosa e de repente ela já fez tudo, o que mais que eu vou fazer? Fica passando, em vez de assistir a um filme, fica passando a lista dos filmes que tem que assistir. Então é uma geração que também está sofrendo muito com esse tédio, né, e não deveria, porque Uhum. tem muita coisa para fazer, mas não deveria sofrer com esse tédio. E dentro do mercado de trabalho também é interessante, porque a pessoa acaba não tendo muita motivação para o próprio trabalho Uhum, e, e não vai tendo desafio nenhum, vai fazendo uma coisa meio que automática, que é uhum. completamente o contrário do burnout, quando você tem 1 milhão de coisas para fazer e você só quer um descanso. E o bore-out é justamente você estar entediado com aquilo tudo e você tá enfasado daquilo de não ter nada o que fazer. Exatamente. E acho que uma geração que se acostumou muito ao prazer imediato, né, e o trabalho não é uma coisa que é prazerosa. Pode até ser, mas nem sempre é prazeroso, né. Você está lá, na verdade, para ganhar dinheiro. Se o prazer vier junto, ótimo, mas é uma geração que não está habituada a não ter prazer imediato. Então, se não vem aquilo de imediato, ela fica: "Ai, sério que esse trabalho é assim mesmo?" E o trabalho é assim mesmo, o trabalho é chato, né, ele é desgastante. E é uma geração que não se conforma, que o trabalho pode ser chato, que a aula às vezes é importante, mas também é chata, muitas vezes, e não se conforma com a chatice, né, quer sempre estar sempre muito afoito, muito afobado, porque cresceu assim, né, então é culpa, mas também não é culpa. Cresceu sempre com muita velocidade de informação, tudo muito curto, tudo muito rápido, então precisa ser abastecido, né, de hormônios o tempo inteiro, quando não consegue fica triste, depressivo, ansioso. Fala um pouquinho dessa afoitação do pessoal da Uhum, geração Z, né, uhum. porque teve esse fenômeno do Wicked, né, por causa Isso. do filme Uhum. e tudo mais. É quando o Wicked voltou para o teatro, né, na verdade o Wicked no teatro já tinha uma temporada muito longa ali Uhum. no era no teatro. Eu acho que é no Renault, tá É no no Renault, Renault, né? Uhum. exatamente, é no Renault.
E esse pessoal da geração Z, eles estão um pouco mais afoitos do que o pessoal que estava vindo antes do teatro, porque talvez eles nunca tinham ido no teatro, um teatro musical. Eles não Isso. sabem como é que funciona muito bem, né? Eu acho que é uma geração que desaprendeu algumas coisas, né? Algumas coisas comportamentais mesmo. Então, o teatro não é um show, né? O teatro que interessa é você absorver o que os atores estão fazendo. Não é um show que você tem a interação. O cinema também não é um show, né? O cinema é uma sala escura para ficar em silêncio, para você curtir o som do filme, né? E essa geração desaprendeu um pouco a assistir as coisas. Eu vejo muitas vezes em cinema o pessoal com o celular, né? Então tá assistindo, mas na verdade não tá assistindo, tá sempre com duas telas, né? Sempre preocupado com outras coisas e no teatro torcendo junto por uma coisa que na verdade já sabe o que vai acontecer, né? Porque já assistiu ao filme ou já é muito fã da peça, já viu outras vezes, numa história que já roda há mais de 20 anos, que todo mundo meio já sabe o que vai acontecer, mas tá lá torcendo, tá torcendo para ver se o voo vai ser mais alto, vai ser mais longe. E ficou demais, tanto que nesses filmes e nessas peças, nesses musicais, eles estão fazendo avisos antes para não torcer, né? A peça, a última vez que eu assisti a última edição, tinha muitas seguranças e cada vez que alguém pegava no celular, eles já iam avisar que era para pegar o celular. E antes tinha um disclaimer avisando, ó, por favor, só cantem no final, na música final, porque senão as atores perdem a concentração. É muito triste terem que avisar, né? Vamos ver se tem alguma reforma, mudança de comportamento, pelo menos com esses avisos, com essas broncas, né? Aproveitando o gancho, você acha que é uma coisa geracional ou que a pandemia teve uma certa influência nessa geração que já provavelmente viria com esses problemas assim de comportamento, principalmente com o outro, com o coletivo? A gente percebeu que esse senso de coletividade parece que não existe mais. Parece que a única coisa que importa é o que eu estou fazendo, se eu estou feliz com o que eu estou fazendo, se isso está me trazendo uma satisfação, mas não pensa no outro. Você acha que o fato de ter ficado, desse pessoal ter ficado muito tempo em casa, principalmente na fase da adolescência, causou uma adolescência tardia? Pode ser. Hoje a ONU fala que a adolescência vai ter 24 anos, né? Então cada vez está ficando mais tardio, cada vez se mora mais com os pais, né? Se casa mais tarde, tem filhos mais tarde. Então, essa ausência de responsabilidades, se for colocar bem entre aspas, né? Financeiras, de ser arrimo de família, de sustentar, faz com que realmente seja mais egocêntrica, né? Seja uma geração mais egocêntrica voltada para si, porque realmente não teve que enfrentar ainda grandes problemas na vida, né? Que é o colocar a comida em casa, pagar as contas em dia. Então, essa falta de coisas grandes, de repente, interfere. E a pandemia, com certeza, né? Porque os trabalhos que são em grupos, aqueles conflitos que você tem que resolver naquele momento, você não precisava fazer mais. Então, agora, quando vão chegando na universidade, no mercado de trabalho, que vão vendo esses conflitos e não tem muito como resolver, porque não aprenderam a resolver. Não tiveram que lidar isso na pandemia, tiveram que ficar sozinhos em casa, né? O que foi terrível também para essa geração, né? Deixar de ter esse contato na época de pré-adolescência, de adolescência, e não formar grupos, não formar afetos, laços que a gente chama de solidariedade. Então ficou bem complicado. Eu vejo com uma tristeza também o jeito que tiveram de crescer, né, na geração. Exatamente. Na geração Z, a gente está vendo uma incidência muito grande assim de ansiedade, de estresse, de depressão, né? Em comparação com as gerações passadas, né? Isso. Como é que você consegue, não exatamente lidar ou driblar esse tipo de situação? Ou como é que você vê que um aluno está passando por esse tipo de problema? Uhum. E como que a instituição consegue lidar com isso? Na verdade, assim, ninguém está preparado, né? Eu nunca vi, eu comecei a dar aula em 2005, são 20 anos de docência. Eu nunca vi tantos casos como a gente tem agora de ansiedade, depressão, ideação suicida. Realmente tá muito grande. Acho que tem os efeitos da pandemia. Tem também a questão de não ter feito esses laços, né? Não ter criado esses grupos. E também uma falta de perspectiva, né? A minha geração, ela tinha, e as gerações anteriores, tinham perspectivas de empregabilidade, de futuro, um pouco mais estáveis do que tem agora, né? Não que fossem muito, mas era mais estável. Então a gente saía meio com a certeza de que já ia ter um trabalho, com a certeza de que uns anos você ia conseguir comprar um imóvel. Essa geração, ela sai com muitas incertezas, muitas, né? Queima a casa aí dos 20, consegue comprar um imóvel, consegue casar, sair da casa dos pais. É muito mais difícil para vocês do que foi para a minha geração, né? Essa coisa da obtenção da
da renda, empregabilidade. Então, também é uma geração que enfrenta outros desafios, né? E muito mais desafios financeiros do que as gerações passadas enfrentaram, né? Tem até os memes na internet que falam, poxa, na minha idade, os meus avós estavam casados com filho, com casa, empregados, e a gente vai se aposentar quando? E é verdade, né? Eles vão se aposentar quando? Então, tem uma perspectiva de futuro que é um pouco triste. Eu acho que faz com que essa geração realmente fique mais ansiosa por conta disso. Em que momento você percebe que tal postura de determinado aluno é relacionado a esses problemas de saúde mental? Ou ele só tá fora da casinha mesmo e tá abusando ali de uma opinião que ele tem ou alguma coisa assim e não aceita o que você tá falando? Eu não percebo, eu realmente não percebo. Precisaria ter um treinamento psicológico para os professores, para os gestores, para a direção, para todo mundo, porque a gente não consegue diferenciar, né? Claro que alguns são mais óbvios, mas a maior parte a gente consegue diferenciar quando a pessoa está passando por alguma situação, às vezes em casa, ou de relacionamentos, de afetos, e aquilo, né, perpassa para a sala de aula, né? A gente não conhece como é que é a vida individual de cada um. Então, às vezes tem um comportamento muito arredio em sala de aula, e às vezes você vai ver a vida pessoal da pessoa tá super ruim, e aquilo vai ser refletido em sala. Então, eu não consigo realmente diferenciar se aquilo é um diagnóstico ou se é momentâneo, né? Se tem uma causa mais pontual. A gente teria que ter um treinamento que a gente realmente não tem. E não é aqui. Em quase lugar nenhum a gente tem um treinamento para como lidar com as questões do outro, né? E que são muitas o tempo inteiro. Então, se esse ano a gente fizer um treinamento, o ano que vem tem que ter outro, porque serão outras questões. São diagnósticos que a gente talvez tivesse no passado, mas não tinha assim o laudo certinho. Hoje tem vários tipos de diagnósticos, de transtornos, a gente não tem um preparo para lidar com com essa diversidade de alunos, né? A gente vai sempre colocar pelo padrão, né? E tratar pelo padrão, você deixa de ver essa diversidade. Até porque os ciclos eles estão ficando cada vez mais curtos, né? Isso, Entre as gerações, então tá ficando cada vez mais difícil de você poder ver exatamente qual que é o problema da pessoa. exatamente. E também você fazer um treinamento de professor, o professor ele vai ter que ser analista comportamental, ele vai ter que ser terapeuta, ele vai ter que ser tutor, ele vai ter que ser mentor, ele vai ter que ser tudo. E aquilo não cabe Não exatamente cabe. nem para a grade, nem para o lado pessoal assim, do professor. É praticamente impossível de você Sim. poder lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Deveria ser uma questão mais acadêmica, mas a gente sabe que não é só acadêmica. Muitas vezes o professor faz um papel de mãe, faz um papel de pai, faz um papel de psicólogo, né? E nisso ele vai levando para casa junto, né? Vai também trazendo questões que deveriam ser acadêmicas e acabam não sendo, né? Acabam extravasando aí o aspecto da universidade, né? Exatamente. Poderia dizer assim uma coisa positiva e uma coisa negativa sobre a geração Z, assim? Eu vejo uma coisa muito positiva, mas assim, muito positiva mesmo, que é não aceitar esses abusos. Minha geração aceitou abusos em todos os sentidos, assim, né? Então, se apanhava calado, se recebia uma fala mais alta, recebia calado. Essa geração, claro que uns ou outros vão continuar reproduzindo, mas não aceita tão facilmente. Mas vai lá e vai argumentar, né? Tenta trabalhar com argumentos. E uma coisa muito ruim é o vício em telas, não adianta, tá? É uma geração que é muito viciada em telas, muito, muito, muito. Uma geração que passa, às vezes, 10 horas por dia nas telas e não adianta. Há uma perda cognitiva absurda quando você fica muitas horas nas telas. Incapacidade de se concentrar, né, de lidar com assuntos mais complexos. Você entrega, imagina que você entrega hoje um texto acadêmico de 20 páginas. Aquele aluno dificilmente consegue ler as 20 páginas com linguagem acadêmica. Vai falar que está difícil, porque ele se acostumou com texto curto, vídeo curto e acha que a vida é isso, e não é. Tem coisas que são complexas e têm que ser lidadas na sua complexidade, não na sua simplicidade. Então é isso, uma falta de complexidade que pode ter essa origem aí no vício das telas e das redes. E você acha que as telas, de uma certa forma, quando a gente pode usar a tecnologia para um lado bom, como é que a gente poderia usar isso para um lado benéfico, assim, quando a gente está falando de questão de universidade, ou agora quando teve essa questão dos celulares nas escolas, como é que a gente pode usar para um benefício, né, Sim. para as instituições, até para Uhum. o aprendizado? Com certeza, eu acho tecnologia uma coisa maravilhosa, maravilhosa, tá? A gente pode fazer, de repente, muitas peças de criação utilizando a inteligência artificial, utilizando softwares super legais, né?
e trabalhar junto com o aluno, e brincar junto, né? E criar coisas boas. Olha, um texto não está muito bom, passa por uma IA que ele vai te dar uma dica de como ficar um texto, sei lá, mais irônico, mais enxuto, depende do que você precisa. Então dá para usar para muita coisa boa, tá? A questão é que realmente, normalmente, não vai para as coisas boas, né? Vai para ficar basicamente descendo o feed, dando scrolling ou para direita ou para esquerda, para cima para baixo, é isso, tá? E um monte de informação picotada, muitas vezes sem checagem nenhuma, né? Influenciadores não costumam checar as suas informações, então é complicado porque a tecnologia poderia ter um uso muito melhor, realmente, do que ele tem no dia a dia em sala de aula. Sobre isso que você falou de muitas vezes o professor fazer o papel do pai, da mãe, a gente, conversando com alguns outros professores, tem relatos de que está cada vez mais difícil de crianças pequenas aceitarem o não, Uhum, porque isso já não é mais ensinado em casa uhum, ou é ensinado de uma maneira que não é habitual, e quando eles chegam na escola, esse não é mais difícil de ser entendido. uhum. Mais pra frente, quando eles forem adentrar no mercado de trabalho, eles, se mantiverem essa postura de não saber ouvir não, vão ser prejudicados. Sim. Como você acha que isso está tendo um impacto, assim, no mercado de trabalho? Porque a gente percebe que cada vez menos jovens estão conseguindo adentrar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho está procurando por pessoas mais velhas agora. Tá tendo um efeito rebote aí. O que você acha que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Tem uma mudança realmente no mercado de trabalho, né? Durante muitos anos, os mais 40, mais 50 foram deixados de lado e agora estão sendo novamente chamados, porque a geração Z não consegue ficar muito tempo, né? Normalmente fica meses, dificilmente passa lá um ano de empresa, justamente por não aceitar essas negativas, por não aceitar o diferente, o diverso, né? Teve uma questão aí, da minha geração ter criado os filhos de uma forma mais libertária, assim, digamos, né. Só que esse libertário muitas vezes, esbarrou aquilo: "Olha, eu quero dar tudo para o meu filho e se eu fizer uma coisinha errada, ele não vai mais gostar de mim". E daí essa coisinha errada, a criança vai se acostumando a ter tudo, né, a receber sempre sim, a tá tudo certo, e quando ela começa a ouvir nãos, ela realmente não sabe como lidar. E a gente tem muita culpa nisso, a minha geração tem muita culpa de ter deixado as crianças, assim, muito muito livres, né, e agora elas não conseguem ver os limites, né, de até onde elas podem falar, de que o não existe, na verdade que o não existe muito mais do que o sim, porque elas, passaram a vida toda recebendo sim. Tem uma fala de Wicked que é muito boa, né, quando a personagem que teve tudo na vida, ela fala: "Ah, então é assim que é ouvir não?" Porque realmente ela nunca ouviu, ou ouviu muito pouco, né. E muitas escolas privadas, principalmente, né, como tratam os alunos como cliente, essa criança quase não precisou ouvir não ao longo da sua formação, porque também foi tratada lá como cliente e os pais, né, não queriam rebater, os professores, então foi uma certa permissividade que a gente tem bem reflexos agora, né, no mercado de trabalho, e que o pessoal não consegue ficar mais de meses num emprego, né, não consegue ter estabilidade no emprego. Exatamente. E até é uma coisa boa e ruim, assim, você não saber essas micro-rejeições quando você Isso. está tratando do mercado de trabalho, das relações interpessoais, você não saber lidar com esse tipo de coisa. É bem ruim quando você está sempre acostumado com um sim, né? Uhum. Sempre. Então é interessante você ver esse conflito generacional que tem Isso. entre a geração Z, entre as gerações Uhum. passadas. E sempre vai ter, né, a Z com certeza vai ter com os filhos que serão da geração da minha filha, que é a geração alfa, que já vem com outros problemas também, com outras vantagens e outros problemas, né. É uma geração que vem com muitas referências, né, claro que, obviamente, quem teve condições para isso, né. Muitas referências, gosta de ler, gosta de ver filmes, mas que também tem muita dificuldade com os não. Na verdade, não, ninguém gosta de levar, né, mas ainda mais criança. Mas também vem com outros problemas, um vício grande em redes sociais, né, em coisas que nem sempre são boas. Então, enfim, sempre vai ter. O conflito geracional, ele é histórico, sempre vai ter, e cada qual com as suas vantagens e problemas. Exatamente. Esse foi o nosso papo aqui com a Lilian Crepaldi. Obrigada. Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast do Fala For You. E, Obrigada, pessoal. Obrigada, Lilian. Obrigada, querida. Sempre maravilhosa. bom, muito obrigado por ouvirem a gente até aqui.
e até a próxima. Muito obrigado, boa noite.